Boa noite. Meu nome é Ricardo, engenheiro civil Ricardo Quispe, atualmente na chefia da divisão de construção daqui do Clube de Engenharia. E hoje nós estamos promovendo uma palestra de alto gabarito. Infelizmente, nós estamos com uma palestra outra lá embaixo, concorrente com essa. E a lá de baixo é que causou comoção aí na cidade, com afundamento ali na Rua Barão da Torre, em Ipanema, né? Então, estão se discutindo isso, e o pessoal responsável pela obra ainda não apareceu. Então, os ânimos estão exacerbados, tudo, né? Discussões, mas está no fim. Acredito que, terminando essa palestra, o pessoal venha para cá. Bom, a palestra de hoje, é um tema que vai ser abordado de forma objetiva, prática e simplificada, conforme eu estava conversando aqui com os três palestrantes. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que essa palestra ela está sendo levada a efeito também pela Web TV, e quem quiser depois ter o teor da palestra gravada, é só comparecer aqui com uma fita virgem de CD, né, de DVD, e trocar aqui na secretaria, no 21º, com a secretária Denise ou Lenice, entendeu? As perguntas, eu não sei como, os palestrantes mesmo é que vão definir se durante ou no final da palestra. Como vocês todos estão sabendo, também haverá o lançamento após a palestra de um livro, né, do Magno, né, Magno e o restante. Eu gostaria de ler aqui o currículo praticamente, bem reduzido, dos palestrantes de hoje. Carlos Magno da Silva Xavier, ele foi eleito em 2010 uma das 5 personalidades brasileiras da década na área de gerenciamento de projetos, sendo coautor de 13 livros dentre eles. É sócio-diretor da BEUAR e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas desde 1999. Presta consultoria e ministra cursos para Petrobras, OAS, Odebrecht, TIM, Oi, Eletronuclear, VR Distribuidor, Eletropaulo, Marinha do Brasil, entre outras, coautor de 13 livros na área. Luiz Fernando da Silva Xavier, mestre também, sócio-diretor da BEUAR, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas desde 1998. Atuou como consultor em gerenciamento de riscos no Brasil e na América Latina, para Andrade Gutierrez, DOF, Subser, Engepron, Norkspan, Offshore, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão, entre outros. Coautor de 6 livros na área. Temos também o professor engenheiro civil Mauri Melo, que veio do Paraná também para essa palestra, certificado pelo PMI como Project Management Professional e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Pertence ao quadro de docente para programa de pós-graduação e MBA em Gerenciamento de Projetos para o Senai, Univel, ESAP, ISAE, FGV e Arthur Thomas. Atua como engenheiro de produção e empresário na construção civil há mais de 25 anos, com forte conhecimento em orçamento, aquisições, licitação, planejamento e administração de obra. Autor de 4 livros na área. Gostaria então de convidar esses 3 palestrantes para virem sentarem aqui à mesa. Então eu preferi se revezar, né? Tudo bem. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Magno iniciar. Sim. Como está sendo gravado, como eu já disse, que é só trazer depois o DVD para quem quiser, se alguém fizer uma pergunta fora do microfone, e o palestrante responder, na hora que a gente for ouvir, uma confusão total, vai ficar completamente sem nexo. Então, quem for falar, por favor, peça o microfone, diga o nome e a entidade que representa, se for o caso.
Serve para sair tudo direitinho na relação. Era isso, né? Ok. Um pouquinho magro. Obrigado, Ricardo. Boa noite, gente. A engenharia tem que estar com muita energia, né? Afinal de contas, o Brasil dizem que pode ter apagão, mas não por causa da engenharia, certo? Gente, a satisfação estar aqui hoje com vocês para falar de um assunto, né, que não é novo. Gerenciamento de projeto de construção civil. Se a gente olhar para a história, nós vamos ver que grandes obras foram feitas ao longo dos milênios. Pirâmide. Já imaginou o gerente do projeto da pirâmide? Vocês acham que ele não fez um cronograma num papiro? Pegou um papiro e fez um cronograma? Qual a grande diferença do gerenciamento de um projeto de construção de uma pirâmide para os dias de hoje? Uma diferença principal é que a premissa de tempo e de ter o uso eficiente de recurso hoje é muito mais importante do que no passado. Primeiro que no passado era tudo escravo, né? Recurso era escravo. Se bem hoje é escravo, mas de outra maneira, né? De certa maneira é escravo. Os recursos não eram escassos como hoje. O prazo na época das pirâmides era antes do faraó morrer. Agora, a gente já começa projeto atrasado. Por quê? Porque não só a competição é cada vez mais forte, mas também porque nós precisamos chegar antes do concorrente no mercado. Agora, não a qualquer preço. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? A questão não é ter volume, não é ter quantidade de obra. A questão é ter retorno do investimento. Ninguém entra no empreendimento porque não tem nada para fazer, né? Então, por isso que a gente vai procurar aqui durante o curso, vamos revisar aqui os três autores. Eu vou começar falando sobre a importância de ter método de gerenciar projetos. Depois o Maurício Melo vai falar sobre planejamento e controle de obra. E o Xavier vai falar sobre risco em projetos de construção civil, de forma que a gente depois abra para debate aí. Então, por favor, anota aí as 250 perguntas que vocês vão fazer. Anotem para não esquecer. A minha ideia inicial era a gente fazer as perguntas durante a apresentação, mas devido a essa limitação do microfone, para poder não perder o time da palestra, então vamos deixar as perguntas para o final. Então, peço a vocês que anotem as perguntas aí, né? Nem que seja na mente, né? Para depois a gente debater. Então, só para falar um pouco de expectativa, a gente está com a expectativa de cada autor levar de 25 a 30 minutos, e para depois a gente ter o debate no final. Tá? Bem, gestão de projetos no Brasil. Construção civil é um pedaço disso, né? Mas vamos lembrar que 20% do PIB é formação bruta de capital. Isso quer dizer, em torno quase de 1 trilhão por ano é para projeto de investimento. E olha que é muito baixo. Coreia do Sul, por exemplo, é cerca de 37% formação bruta de capital. Estados Unidos, em torno de 30%. Ou seja, nós ainda estamos com projeto de investimento muito aquém do que nós precisamos. E se Deus quiser, e se nossos governos permitirem, nós vamos ter no futuro capacidade de melhorar, através de infraestrutura, justamente esses números, né? Ter um percentual maior de investimento. Outra coisa, antes que eu esqueça, esta apresentação, a gente vai publicar uma notícia, inclusive com fotos aqui do evento, no site da empresa, bor.com.br, e o PDF dessa apresentação vai estar disponível para ser feito o download nessa notícia. Então, depois de amanhã a gente faz a notícia, e depois de amanhã eu espero que esteja disponível para vocês. E a revista Exame, no mês passado,
tem uma reportagem, uma entrevista com o diretor de infraestrutura da consultoria McKinsey, e ele prevê um investimento até 2030 de 3 trilhões de dólares em infraestrutura no Brasil. Bem, então nós temos muito trabalho. É claro que passamos aí por um momento de euforia. Infelizmente, a coisa não correu como previsto, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas com certeza vamos ter muitos projetos aí para gerenciar. E uma das coisas que está sendo muito discutida hoje no Brasil é sucesso dos projetos na área de infraestrutura. Se a gente for olhar todo dia revistas, jornais, nós vemos críticas aos nossos projetos de infraestrutura. Inclusive, alguns profissionais da área de gestão de projetos, nós estamos pensando em fazer até uma carta aberta à população aí, falando um pouco sobre isso, né? Porque estamos sendo crucificados, nós, como se fôssemos os culpados por não fazer boa gestão de projetos. E, infelizmente, as coisas não dependem somente do técnico, do gestor de projetos, né? Mas o que é sucesso em projetos? Tem uma frase que é dita no mercado que é cliente não sabe o que quer. Não? Já viram essa frase? Cliente não sabe o que quer. Mas é uma frase que eu discordo completamente. Porque o cliente, ele sabe o que ele quer. Quando alguém vai comprar um empreendimento para investir, por exemplo, um imóvel, ele está querendo ter retorno no investimento. Quando o governo está contratando uma construção ou reforma de uma rodovia, ele sabe o que ele quer, porque ele tem resultados que ele espera em função daquela rodovia. A questão é, isso está sendo colocado de forma clara? Está sendo feita uma viabilidade correta desse projeto? Os resultados sociais estão sendo auferidos? Quer dizer, então, existe muita percepção de sucesso quando se fala, por exemplo, Copa do Mundo, né? Muita percepção em relação ao custo, prazo, qualidade. Então, nós temos aqui os vários estádios para a Copa do Mundo e tudo está mais caro. Mas uma das coisas importantes é o seguinte: baseado em que é feita a afirmação de que ficou mais caro? Porque foi feita uma comparação entre o previsto e o realizado. Isso quer dizer que se o previsto estiver errado, se o orçamento feito está errado inicialmente, o que adianta eu comparar aquele orçamento inicial com a execução? Estou dando para vocês. Vamos fazer um projeto e aí o cliente te pediu uma proposta comercial. É feita a proposta comercial e lá na frente o cliente contrata e é feita a construção. Aí você, como empresa, vai verificar se você ganha dinheiro naquilo ali. Aí você compara os seus custos reais com os custos orçados. Como é que vocês estão? O que vocês veem aí no mercado? Vocês estão conseguindo ter previsibilidade? Ou seja, os custos reais estão próximos dos custos orçados? Vocês acham que é mais problema do orçamento inicial, é problema da execução, que não está eficiente, ou das duas coisas? Dos dois. Então, quer dizer que a gente precisa melhorar as nossas estimativas e melhorar a nossa execução. Então, são as duas coisas e justamente a metodologia vai falar sobre isso, né? Sobre viabilidade inicial, e para isso eu preciso ter método para gerar essa viabilidade econômico-financeira e depois gerenciar a execução desse projeto. Então, a questão não é só de número, né? Em relação ao sucesso, voltando àquela minha pergunta, tem dois lados de sucesso que é importante a gente entender. Um é sucesso de gerenciamento.
fiz no escopo, no prazo, no custo, na qualidade. E o outro tem a ver com o sucesso para o negócio. Ou seja, o cliente, ele quer ter um retorno daquele investimento. Ou nem que seja um retorno social, no caso do governo. Então, como se pensa em sucesso, fala-se muito na questão de prazo, custo, qualidade. Agora, é importante entender que a principal coisa que se quer é o para que aquele projeto foi contratado, foi executado. Tá? Resultados inicialmente de projetos no Brasil, não especificamente de construção civil aqui. Né? 63% das organizações pesquisadas no Brasil disseram que, na maioria das vezes, ou sempre, eles não alcançam os objetivos do projeto. Olha que índice alto. Não é só a construção civil o problema. Na minha tese de doutorado, eu fiz uma pesquisa também com 202 projetos no Brasil. E uma das coisas que eu verifiquei é que mais de 40% dos projetos tiveram desvio acima de 25% do previsto. Se a minha margem for 50% de lucro, é mole. Mas será que é 50% de lucro? Qual a chance de eu estar tendo o retorno do meu investimento se eu tenho esse desvio todo? Né? O mercado de imóveis novos no Brasil encolheu. Não sou eu que estou dizendo. Revista Exame, também no mês passado, 12 das maiores incorporadoras lançaram em 2013 42% a menos em valor do que em 2011. Ou seja, 42% de encolhimento do mercado. Por quê? Porque elas perceberam. Qual é o risco aqui? Tem um risco aqui, deixa eu gerenciar esse risco aqui. Elas perceberam que elas estavam com muita quantidade e pouca qualidade. Ou seja, o boom imobiliário, né, o valor subindo, né, dos imóveis, fez com que várias empresas saíssem colocando projeto na rua. E muitas vezes projetos, design, de má qualidade. Isso quer dizer que lá durante a execução, os erros de execução e as diferenças de orçamento ficaram patentes em função disso. Então, houve a necessidade de